A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde. Estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. Como é que tá? Hoje voltou o Homem do Coco lá em Zé. Não tava frio, não tinha coco. Tem sol, ele tá lá. São imagens ao vivo da Praça da Matriz de São Roque. Hoje nós temos uma convidada especial aqui no nosso programa. Deixa eu mostrar só o nosso plenarinho. O pessoal do plenário aqui tá animado. Deixa eu ver aqui a nossa bancada Zezé. Lá, José Carlos Baroni Garcia, o Zé Balaio e o nosso José Fernando Rabechini. Mas com muita alegria nós estamos recebendo aqui, a gente já mostra o convidado logo no começo, porque o pessoal já começa com joinhas, né? Com muita alegria estamos recebendo aqui a advogada Juliana Camargo, que é uma especialista em direito previdenciário. E a gente está vivendo um momento da reforma previdenciária e tem muita gente querendo saber o que vem por aí. Mas primeiro, está em vigor ainda, né? Ainda está sendo votado tal. Isso vai ser um tema que a gente vai falar aqui. Doutora Juliana, muito obrigado pela sua presença e em ter aceitado aqui o nosso convite, hein? Boa tarde. Boa tarde, Vander. Eu agradeço o convite que vocês me fizeram. Boa tarde a todos vocês. Bancada Esse Zezé. programa tão bacana. E para mim é uma honra estar falando com vocês hoje de um tema tão atual, né? Um tema que tem sido muito discutido atualmente, que é o direito previdenciário. Que é o direito previdenciário. Aliás, primeira coisa que tem que entender, né, Zé Balaio? Está se falando tanto em mudança, reforma previdenciária, mas, por enquanto, Zé, você que sabe tudo ali dos bastidores políticos, por enquanto a gente teve a votação na Câmara dos Deputados. Sim. Ainda depende do Senado. É isso, é para a pessoa que tem a votação e a pessoa acha que já no dia seguinte está valendo. Não. Como é que é o caminho político, Zé Balaio? Não, então, foi primeiro e segundo turno, né, na Câmara dos Deputados, agora foi ao Senado, está na Comissão de Justiça do Senado, como já esteve, passou pela Comissão de Justiça da Câmara. É necessário ali uma análise do pessoal sob o aspecto da constitucionalidade, que toda a Comissão de Constituição de Justiça, as matérias passam obrigatoriamente por ela, né? Então, depois desse, ela vai para plenário, e em 2 turnos também, e se não houver nenhuma mudança, já fica resolvida a parada. Se houver alguma mudança na forma de emendas, né, volta para a Câmara e aí a tramitação é um pouco mais longa. Mas mesmo assim, se tudo correr bem, para o final do ano, né, que se prevê, Isso. se não houver essas mudanças que o Senado vai fazer, eu acho, né? É isso que você está prevendo, Juliana? Pelo que se ouve aí, vai até o fim do ano. Acredito que sim, é isso que nós estamos prevendo referente à reforma. Agora, o detalhe é o seguinte, a Juliana vai falar aqui com a gente hoje, porque não está valendo nada ainda que foi votado na Câmara dos Deputados. Ainda precisa passar pelo Senado, tudo que o Zé Balaio falou. E com certeza a gente vai ficando em dúvida. E tem gente que vai lá e pergunta para você, já mudou? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem todos os dias, Vander. Então, muita gente... Porque só se fala em reforma da Previdência hoje, a gente liga a televisão, abre os jornais e só se fala em reforma da Previdência. Então, muitas vezes as pessoas chegam no escritório, e aí, doutora, já mudou? Como é que fica a minha situação? Como é que não fica? Então, é muito importante a gente deixar claro isso. Não existe reforma da Previdência ainda, tá? Então, as regras, em tese, continuam as mesmas, tá? Então, quem está pensando em se aposentar porque já fez lá uma série de contas, tempo de serviço e tal, essa pessoa pode procurar o INSS, pode procurar um advogado para orientá-la e tal, porque dentro da lei que está em vigor hoje, não está valendo nada ainda da reforma da Previdência. Exatamente. É importante que se procure um advogado especialista em direito previdenciário. Aqui na nossa região nós temos muito, em Mairinque, São Roque, Alumínio. Temos colegas especialistas nessa área, né? E aí o advogado vai orientar a pessoa, como está a legislação hoje, e aí procurar o INSS também para estar fazendo o requerimento da aposentadoria, né? Da aposentadoria mais benéfica. Importante observar que é assim, a pessoa ela vai dar entrada na aposentadoria hoje.
e de repente a legislação mude daqui a uma semana. Só que ainda o benefício dela não foi analisado, né? O processo administrativo não foi analisado, está em andamento. O que vale é a legislação da data do requerimento. Da data que ela protocolou. Que ela ao protocolou, pedido. né? A gente chama de tempus regi actum, né? Que é a legislação da data do ato do requerimento, tá? Então, quem tiver prestes a se aposentar, já procure um colega especialista no direito previdenciário, já vai atrás, já começa a procurar saber, né? Urgente, porque ainda nós estamos na legislação antiga, vamos dizer assim. Não tem reforma. E por exemplo, para saber, hoje a pessoa fica até em dúvida para saber quanto está faltando para aposentar pela regra atual. Para ela ter essa informação, ela tem que ir até uma agência do INSS, tem que procurar um advogado, tem um site onde ela pode fazer essa conta. Como é que, diante de tanta conversa, de tanta emenda, tanta coisa, a pessoa pode saber se ela está próxima ou não de se aposentar? Então, hoje funciona assim, Wander. O INSS, eles não estão mais fazendo atendimento, né? Então, a pessoa não dá mais para chegar até a agência do INSS e falar, olha, eu gostaria de saber quanto tempo eu tenho de contribuição. Isso não é dá. São Roque ou qualquer agência? Brasil inteiro. Brasil inteiro. Hoje, porque eu falo São Roque porque a gente teve algumas mudanças de perícia e tal. Então, qualquer agência do INSS qualquer agência. Agora, todas as agências só atendem mediante agendamento. Então, a pessoa tem que ter uma senha, né? Entrar no site do Meu INSS e lá no próprio site do Meu INSS ela vai conseguir ter uma ideia mais ou menos de quanto tempo ela tem de contribuição ou procurar como eu já disse, procurar um advogado especialista para estar fazendo um cálculo, ou ela... Geralmente, Wander, vou ser muito sincera, as pessoas elas têm mais ou menos noção de quanto tempo ela tem, de quanto tempo ela quanto tempo falta, né? Porque hoje a mulher se aposenta com 30 anos de contribuição e o homem com 35 anos de contribuição, né? Que é a chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Quer dizer, a mulher que tem 30 anos de contribuição, aí independente da idade, se ela tiver 50, exato, que ela começou a trabalhar com... Ou se ela começou o primeiro registro com 15 anos. Então, se ela tem 45 anos hoje, mas se ela tem 30 anos de contribuição, ela pode tentar já requerer aposentadoria. Pode requerer aposentadoria, né? Que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, basta ela ter os 30 anos. E a questão 35. da idade na aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem a ver com o fator previdenciário, né? Então, quanto mais jovem você se aposenta, o fator achata o valor da aposentadoria por conta da expectativa de vida, né? Então, por exemplo, se ela tem... Esse mesmo exemplo dos 45 anos. Isso, se ela tem 20, se ela tem 30 15 anos. Ela tem 15 anos do primeiro registro, então ela tem 30 anos de registro e 45 anos de idade. Ela entra hoje e tal, e ela vai ter uma aposentadoria, um valor menor do que uma pessoa que tenha 60 anos de idade? Ou ela vai ter esse... Não, então, são coisas diferentes, então, isso né? para a gente entender. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, basta ela ter os 30 anos de contribuição. Tem os 30 anos, tá fechado. A mulher. E o homem, 35. A questão do valor do benefício entra no que a gente chama de fator previdenciário. O fator previdenciário é um cálculo que é feito no INSS, baseado nas contribuições e na expectativa de vida, tá? E a aposentadoria, essa que você está dizendo com 60 anos, hoje a mulher é aposentadoria por idade. Aí a mulher tem que ter 60 anos e o homem 65 anos. O tempo mínimo de contribuição, quanto? 15 anos. 15 anos. Atualmente, né? Então, para a gente entender direitinho como é que funciona. A mulher, 30 anos de contribuição e ela tem 45 anos de idade, ela já pode aposentadoria. Agora, se ela tem 60 anos de idade, ela, tendo 15 de contribuição, já pode buscar o seu direito hoje. Aí entra na aposentadoria por idade.
Por idade. E o homem, Exato. 35 anos. Quer Homem dizer, 35 por tempo. por tempo. E Por 60. idade, 65 65 e 15 também. 15 também. Quer dizer, é isso que as pessoas têm que procurar, uma Isso. pessoa procurar Para se se informar, orientar, né? se orientar Profissional, pra gente especialista. saber. Tá? Por exemplo, o Zé Fernando já está aposentado como professor, você fez muita conta, né, Zé? Fiz muita conta. Primeiro posso falar. Então, fica à vontade, Zé, olha, pela sua experiência. Nada com as Deixa eu pessoas. ver, o Zé é o único aposentado aqui? Você é o único aposentado aqui, Nada né? com as pessoas, né, que estão aqui e tal, mas eu gostaria de dizer né, que essa reforma previdenciária, né? É isso? Sim. Previdenciária foi a forma mais covarde que alguém achou de dizer que vai enfrentar os problemas do Brasil. Nós deveríamos ter uma reforma política antes, que aí sim era coragem. Né? Uma reforma fiscal, aí sim era coragem. Uma reforma tributária, aí sim era coragem. Uma reforma judiciária, aí sim era coragem. A última teria que ser a reforma previdenciária. Talvez sobrasse muito pouco, mas covardemente a pessoa vai lá e se expõe. Não, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo. É uma coisa covarde. Foi covarde isso. E covarde aqueles que defendem também essa reforma. Também são covardes. Porque não há necessidade disso. Se você vê como foi a nossa conquista na Constituição de 1988, que a aposentadoria é uma conquista do trabalhador. Não é a favor de ninguém. Eu paguei por aquilo que eu tenho lá. Ninguém está me fazendo favor. E se ela foi mal administrada, o problema não é meu. Eu paguei por ela. Então, eu gostaria de dizer isso como perfeito. um aposentado, viu? Estou falando isso como um aposentado. A revolta de um aposentado, que é de todos. E covardemente não estão sendo ouvidos. Quer dizer, o único espaço que eu tenho é isso. Gostaria de espaço? todas as coisas para me falar. De ter um horário político, sei lá. Então isso é covardia. Aqueles que defendem são covardes. Aquele que faz e aquele que defende. Então eles são covardes. Porque tem coisa muito mais séria para se ver nesse país do que mexer no pobre coitado que trabalhou 40, 50. Eu trabalho desde os 12. Desde os 12. O tempo que eu podia jogar bola, aprender as coisas, eu fui trabalhar. E agora que eu posso descansar, eu não posso. Porque tem que mexer, porque não fez, porque no Chile conversa mole pra boi dormir. Conversa mole pra boi dormir. Se for ver a Constituição, tem um monte de lugar pra mexer em dinheiro que tá sendo mal distribuído. Então, desculpe. Não, mas é importante você falar. Desabafar. Parabéns, é verdade. Eu não aguento ouvir tudo disso e em todos os canais, em todo lugar, porque tem que ter. Aí vem o dono de um canal de televisão, porque tem que ter. O dono do canal de televisão ganhou aquela porcaria lá. Foi o povo que deu pra ele. E deve pro INSS. E deve um monte pro INSS. E vem falar em reforma de previdenciária. É verdade. É o cúmulo. Desculpe, não, mas é importante você falar isso. Lógico, não, mas é importante. A única coisa que eu... Agora, voltando... Vou tomar Não, um- até quando você toma um gole d'água, você viu, esse foi um desabafo aqui de um aposentado e tal. E você deve ouvir muito disso no seu dia a dia, não tem? De pessoas que Exatamente. estão preocupadas com o que vem Sim. por aí. Ou se concordo plenamente com as suas palavras, porque o maior prejudicado com a reforma vai ser o trabalhador, né? Nós todos, né? Trabalhadores. Todos nós, né? Então serão os maiores prejudicados. E agora, como o Zé falou, aposentadoria é uma conquista, né? Exatamente. É um direito que muita gente colaborou, a gente está lá. Eu estava me aposentar, eu estava com 5 anos aposentar, agora 2 eu ainda tenho que... Exato. Por exemplo, hoje, quem está no o que momento... a gente ouve falar, né? Mudar as regras do jogo no meio do jogo. O jogo em andamento. O jogo em andamento. Exatamente. E sempre o mais fraco é que Não, perde. e você Exato. veja que os debates, eles não são claros. Você não põe na sim. televisão, em horário nobre, um contra e um a favor para que a população Exato. entenda como é que está esse tal do rombo, né? E de Isso. onde vem esse rombo e como ele foi criado e, Não, e as próprias- se tem evasão, Exato. quem está sendo beneficiado em não pagar. Você falou de grandes empresários aí, quer dizer, não há um esclarecimento para a população para ela falar, vamos, todos nós vamos fazer um sacrifício, né? Exatamente. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo vai escamoteando as discussões porque sabe que a corda vai arrebentar do lado do mais fraco. Isso é Exato. E evidente. se pegar a Constituição, você vai ver que não é só a contribuição do trabalhador, não é só a contribuição do empresário para fomentar, para manter
a questão previdenciária, a aposentadoria, vamos falar direto, a aposentadoria. Não é só aí, tem vários lugares que você pode mexer. Mas você mexe nesses lugares para quê? Para custear campanha, para construir ponte que vai de lugar algum para ponto nenhum. Aí não, lá é aqueles 11%, os 10% não tá dando, não fecha a conta. Mas quando se fez, já se sabia que não ia fechar. Por isso se criou outras alternativas. Só que elas são mal usadas, ninguém lê, quem lê, né, perde emprego, né? Bem isso tem mesmo. uma consulta e também, prática para a doutora depois então, aqui. Não, e tem Célio? uma observação também, as novas regras que eles ficam falando tanto na televisão e nos jornais também são confusas. Sim. As pessoas não entendem, né? Então tem mais esse detalhe também, que causa muita dúvida. Por exemplo, muitas vamos pegar dúvidas. o meu caso. Eu acho que agora estão faltando 2 anos para eu chegar a 35 anos de contribuição. Faltando 2 anos. Então, tá correndo tudo lá. Faltando esses 2 anos. É interessante, então, que eu já peça a minha aposentadoria. Vou me aposentar com um percentual menor pelo que está valendo hoje. Então, é assim, Wander. Por isso que eu volto a dizer, procure um especialista em direito previdenciário, porque você acha, às vezes, que faltam 2 anos. Mas eu Mas, entrei às no vezes, meu INSS. Às vezes faltam menos. E tá. também, às vezes, Falta mais. Tem pedágio, o né, cadastro do INSS, às vezes, não estão todos os vínculos. Né? O cadastro, Mas, às vezes, por não exemplo, está atualizado. eu Às vezes consultei tem lá o meu INSS. algum vínculo que está na tua carteira que não está no CNIS do INSS. Então, mas, por exemplo, eu fiz a consulta lá do meu INSS, faltando 2 anos para se aposentar. Aí eu vou procurar mais orientação. Eu tenho que esperar esses 2 anos? Então, ou o que diante da realidade, da lei que a gente tem hoje, o que é melhor fazer? Se você não tem o tempo, não tem como dar tem entrada. Como, não dá para, olha, não vou me dá. aposentar com... isso não garante que eu possa me aposentar com, sei lá, 80%, 70%. Não, eu tenho que ter os 35 anos de contribuição. Os 35 anos de contribuição. Você pode também ter a aposentadoria proporcional, né? De repente, seja o caso. Seria o meu caso, mas eu tenho que ter 65 anos, né? Isso, na proporcional tem. Quando eu trabalhei, juntou aqui, juntou ali, sobraram 17 anos. Exato. Fora o estado, ainda que se eu colocar vai dar mais de 20. Mas quando chegaram mas no pra caso mim, dele, mas para quem já está no regime, então é assim, vai ter uma norma de transição, né? Então, por exemplo, a pessoa faltam 5 anos para se aposentar. Vão ter normas de transição para as pessoas que estão próximos a se aposentar. Nós não sabemos ainda qual vai ser essa norma de transição, porque tudo que nós temos hoje são projetos de lei. O que está no Senado é um projeto de lei, não é uma lei aprovada ainda. Por isso que é importante a gente falar a gente está trabalhando da realidade. Exato, por exemplo, na lei que está vigente hoje. Então, por exemplo, o Zé Fernando falou o seguinte, olha, eu tenho 2 registros, tal, mas isso porque ele é professor. No meu caso, por exemplo, eu cheguei em determinado momento que eu tinha um registro em São Paulo, na Jovem Pan, e tinha um registro na Rádio Cruzeiro do Sul de Sorocaba. Ou que eu tinha na Rádio Universal de São Roque e tinha no Jornal Carambeí. Esse período que eu trabalhei em 2 locais, conta só um. Não conta 2. Agora, no caso do professor, é diferente. O professor conta nas 2 escolas que ele mencionou. Tem essa diferença. Porque ele pode ter 2 vínculos, você né? poderia também. Médico Se você também, fosse assessor de imprensa da Secretaria da Saúde. Porque, na verdade, são também. regimes diferentes, né? Então, Médico, professor, tem por exemplo, tem o professor estatutário, né, que do Estado. E aí tem o professor municipal, que aí é pelo regime geral. A minha receita de aposentadoria, ela vem da Prefeitura de São Paulo. São fatos geradores diferentes. Por exemplo, como você falou, né, Mairink, eu acho que praticamente todos os funcionários públicos já devem ter atendido funcionário. Mairink é seletista, é o regime geral. Tinha um funcionário só que era estatutário. Né? Não tenho conhecimento que tinha essa disso. curiosidade de um funcionário São que na Roque época... é estatutário. Agora São Roque é estatutário. Isso. Alumínio seletista também. E assim, da realidade que a gente tem hoje da lei, falando que a gente tem hoje, qual que é a diferença do estatutário e do seletista pela CLT? Muda o quê? Então, CLT é o que a gente chama de regime geral, né? Que aí é INSS, né? Que é o que a gente está ouvindo falar aí.
E o estatutário, ele tem um regime próprio. É o Então, Fundo ele de Seguridade, tem ele tem uma legislação específica. Quer dizer, Essa é a diferença. a prefeitura de São Roque, né, Zé, ela Tem o Fundo de Seguridade. a E prefeitura, é ele quem banca os aposentados. a aposentadoria de São Roque, de quem trabalha na prefeitura de São Roque, como servidor da prefeitura de São Roque, ela está vinculada à prefeitura. Exato. É um caixa que a prefeitura tem que fazer. Isso. Contribuição mensal dos Isso. seus funcionários e É um tal. regime próprio deles, né? Por isso que Precisa tinha... ser bem administrado, porque se for mal A administrado, gente já quebra, daí quem ouviu, paga? já É a ouvimos prefeitura. alguns relatos aí no passado. O senhor Jânio da Silva Quadros fez isso com o nosso IPREM. É. Ele, durante É, um ano e tem pouco, prefeito- tem fez prefeito- o que a turma faz com a NPS. Tem Ele prefeito, que recolhia fica e pagava. tem prefeito que fica tentado a usar o dinheiro do fundo, a tentar fazer um acordo com os funcionários, entendeu? E aí tem a direção do fundo que tem que ser firme ali que ser- e se para torna não impa- ceder. Não, Tem e se que torna impagável, né? É, Não, tem mas que- a gente teve uma questão... Eu acho que de São Paulo- com o IPREM é imensa. É, É uma aqui em coisa São Roque, fabulosa. São eu Roque lembro- me parece que está bem gerenciado, tem lá os atuariais lá e tal, que o pessoal está recebendo, não tem, Então, e uma não coisa tem que grandes tava- problemas que a gente saiba, O né? que estava pegando lá em São Roque, Zé, é que quando o prefeito Daniel fez um plano de carreira ou concedeu alguns aumentos para a guarda municipal específica, houve uma preocupação, porque com a mudança do nível lá do pagamento da guarda municipal, como é que pagaria lá na frente? Então, quando um prefeito vai dar um reajuste, alguma coisa, quem é lá do fundo tem que fazer essa conta para ver se não vai Tem que faltar jogar, o dinheiro lá tem na que jogar frente. pra frente, tem que fazer os cálculos Lá na frente. atuariais, né? Deixa eu aproveitar Exato. aqui para a gente tirar algumas dúvidas do que a gente tem hoje, por exemplo. Né? Você estava falando para a gente, que antes de entrar do ar, que tem a lei do pente fino. Pois é, o que é a lei do pente fino para quem está buscando uma aposentadoria? O que é a lei do pente fino? Então, esse pente fino aí que todo mundo comentou, está comentando, né? As pessoas que estavam em gozo de benefícios por incapacidade, alguns aposentados por invalidez, outros recebendo auxílio-doença, o INSS, ele fez um pente fino, vamos dizer assim. O pente fino, Ele para quem é mais chamou- novo, para Chamando entender do- que a gente é, passava o pente a idade, fino né? para tirar os piolhos da Em cabeça. primeiro lugar, né? a Então, idade. passava aquele pente fino lá, né? Você passou pente fino quando tinha cabelo, né, Zé? Sim, Pra ver, eu passava não o me lembro de pente... ter tido piolho, cara, mas quem não tinha teve bastante piolho? amigo Quem de não escola teve que tinha piolho na vida? Aí Não, passa... piolho eu não tive. Nunca passei pente fino. Mas uma lendiazinha tinha. Lêndia, sua mãe achava. tirava lêndia. Aí, então o pente fino é isso. Isso, Passa eles no fizeram, cabelo assim pra eles tirar chamaram, tudo. fizeram um chamamento, né, dessas pessoas, passaram por uma perícia na própria agência do INSS e alguns tiveram alta de seus benefícios. Eu conheço gente aí que estava afastada do trabalho, algumas empresas nem existem mais, e tiveram alta do INSS. Alguns que estavam em gozo de auxílio-doença, outras pessoas que estavam em gozo de aposentadoria por invalidez, e o INSS disse o seguinte: não, você não está mais incapaz, você está capacitado para o trabalho, então volte a trabalhar. Então o pente fino ainda ele vai- está sendo executado Ele está ainda. sendo executado. Isso deveria ser sempre, né? Porque Isso está sendo executado. Só que acontece que tem uma outra questão Tem gente que só de social saber aí. que tem o pente fino já fica doente de novo. Já fica doente, Mas tem uma questão social. A pessoa que está há 25 anos, por exemplo, não, vamos dar menos, uns 15 anos fora do mercado de trabalho, aposentado por invalidez e teve alta, né? Então, quer dizer, essa pessoa já não tem a mesma qualificação. Por exemplo, Muitas empresas já não existem mudou. mais. Às vezes o emprego, a função que ele fazia, pô, ele era datilógrafo. É, Aí ele exato. volta lá na empresa, não tem mais Pois nenhuma é, máquina, o cara faz tudo no exato. computador. Isso. Então, como é que isso é faz uma uma realidade, readaptação? né? Isso é uma o realidade caso que está acontecendo se hoje. Se a gente parar para ver, o caso de cobrador. São pessoas assim, 90% dos cobradores são cobradores, não Sim. sabem fazer outra coisa. Exatamente. São muito simples, não tem estudo, né? Exato. E se corta a catraca, põe a catraca ali e acabou. E como é que É faz? porque Aí, o quando- INSS ele tinha E- muitas notícias. E a empresa tem que fazer essa Sim, readaptação? porque a pessoa, a carteira de trabalho Tem que estava em fazer, aberto, né? Tem que fazer. Então, E o risco dela porque, voltar assim, e ser demitida? O que acontece? A pessoa, então ela está trabalhando, então o contrato de trabalho dela está andando. Quando ela afasta em auxílio-doença, o contrato dela, a gente diz que o contrato sobe, porque o contrato de trabalho ele fica suspenso.
ele não cessa, ele só suspende, ele para, como se parasse no tempo. E aí, quando essa pessoa tem alta do INSS, o contrato baixa e volta a andar. Então, se o INSS deu alta e o médico da empresa aceita a pessoa de volta, não, você realmente está capaz para o trabalho, a pessoa volta. E aí a empresa, se a pessoa estava em gozo de auxílio-doença, a empresa, obviamente, pode mandar embora, a não ser as pessoas que estavam em gozo de auxílio-acidente. Auxílio-acidente é uma outra coisa, que dá direito à estabilidade. Ah, então, isso que é importante. A pessoa sofreu um acidente de trabalho ou fora do trabalho também vale? Não, acidente de Tem que ser trabalho. acidente- A gente pessoa- chama de espécie 91 Tá, a de pessoa benefício. sofreu um acidente de trabalho. Ela passa a ter a garantia do emprego. estabilidade a de um estabilidade. ano. Ela não pode ser demitida. Isso. Ou doença ocupacional, né? Tá. Ou acidente de trabalho ou doença ocupacional. Agora, se não foi uma doença Mas ela tem que ocupacional. estar em gozo do benefício de acidente, que a gente chama de espécie 91. Porque tem o benefício certo. Agora, O benefício auxílio-doença é a espécie 31, que a gente chama. Agora, tem um medo dessa pessoa que passa na perícia e fala se está apto a voltar. O médico da empresa fala, não, tá legal, tá apto a voltar. Só que ele estava lá recebendo o benefício a 5, 10, Exato. aí ela volta a trabalhar e no mês seguinte ela é demitida. A grande preocupação das pessoas, eu entendo, que Sim. é voltar e perder o emprego. Sim, sem dúvidas. Porque aí ela ficou tanto tempo afastada, tanto tempo fora do mercado de trabalho e aí se vê desempregada, né? Mas do tempo que ela ficou fora do mercado de trabalho, conta o tempo, por exemplo, para a aposentadoria? Quando o contrato baixa, sim. Ela está Para contando. tempo de serviço. Para tempo de serviço. Isso, quando o contrato baixa, sim. Uhum. E aí tem um recolhimento, né? Porque quando a pessoa tá afastada, não tem recolhimento previdenciário, né? Então o contrato baixa, o contrato volta a andar. Se há contribuição, todo esse período conta como tempo trabalhado, sim. Uhum. E você recebe muitos casos, assim, já teve contato de muitos casos disso, Ah, de pessoas? bastante, todos os dias, né? Todos os dias. Inclusive pessoas que estavam aposentadas por invalidez, né? Ah, você Que tiveram alta, porque assim, o que acontece? Se a pessoa não se sente, porque muitas vezes o INSS dá alta, só que o médico da pessoa não dá alta. Fala, não, você não está capaz para o trabalho, você está inapto ao trabalho. E aí a pessoa, ou ela entra com recurso administrativo no próprio INSS, né? Ela tem um prazo para entrar com recurso, ou procura um advogado especialista em direito previdenciário para entrar com uma ação judicial e tentar restabelecer esse benefício. Deixa eu até Eu perguntar. estou sempre batendo, não sei se você observou, eu estou sempre batendo, procurem um advogado especialista em direito previdenciário. Né? Porque é uma área muito específica. E nós, na nossa região, nós temos muitos colegas especialistas nessa área. Então é importante que o colega... Você, por exemplo, você é vice-presidente da OAB aqui de Mairim, que é alumínio, né? Isso, estou vice-presidente da OAB na segunda legal. gestão. Na segunda já? Isso. E, por exemplo, a OAB oferece um trabalho, se alguém quiser ter alguma informação, poxa, eu ouvi falar lá no eu vou procurar a OAB. No caso de Mairim, que se a pessoa for procurar, eu estou com dúvidas para aposentadoria, direito previdenciário. A OAB vai encaminhá-lo? Como é que funciona? Então, a OAB de Mairim, ela tem uma parceria com a Defensoria do Estado, né? Então, nós temos o plantão todos os segunda a sexta, a partir das 8h30 na OAB, a pessoa chega, pega uma senha e lá ela vai tirar algumas dúvidas com o advogado plantonista inscrito na Defensoria, né? Nessa parceria da OAB com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Tá. Todavia, não existe orientação nem para a área trabalhista e nem para a área previdenciária na UAB. Mas ela pode procurar um colega para tirar orientação nos escritórios, né? Existem vários colegas e aí ela pode estar procurando um especialista. Tá, eu vou entrar aqui em outras questões aqui. É que o nosso Célio Marques, que é taxista, ele mandou aqui uma situação parecida com a minha. Tenho 52 anos. 50. Tenho 50 anos. 32 anos e 8 meses. Acho que é com período de contribuição, né, Zé? E mais 13 anos de PPP. O que é PPP, doutora? Que é que ele colocou aqui? 13 Então,
Ele deve procurar um advogado, né? Então ele falou, está em análise. Será Ele que já deu consigo... entrada. Eu Já. fiz Está em pedido análise. de aposentadoria, 52 anos de idade, 32 anos e 8 meses, eu acho que de contribuição, e 13 anos de PPP. O Está PPP, em análise. Será que eu consigo? Olha, teria que analisar o PPP, né? O que é o PPP? O PPP é um documento, né? Perfil profissiográfico profissional. Mas essa segunda palavra, repete. Perfil Profissiográfico. Zé Balai, você tinha ouvido essa palavra aí, Zé? Acho que são documentos que ele tem. É um documento que a empresa fornece e que consta a atividade do funcionário. Por exemplo, quando ele trabalha num ruído muito alto, né? Ele trabalha numa atividade insalubre. Então, é feita uma contagem diferenciada que aumenta o período trabalhado dessa pessoa. Seria Né? parecido com insalubridade, alguma coisa nesse sentido, né? Insalubridade. Por exemplo, eu trabalhando com rádio e praticamente todo ano a gente realizava lá no Jovem Pan um exame de audiometria, que era para saber como é que estava a nossa condição, ó, tá igual, tal, até com uma garantia para a empresa, que a pessoa sai de lá e fala, nossa, eu fiquei surdo de trabalhar. Não, mas todo ano se fazia aqui e constava. Então, por isso que as empresas fazem esse acompanhamento também desses exames periódicos, né? Não sei se esse é o termo de exato. acompanhamento. Então o Célio... Mas como é o nome do rapaz? Célio Marques. Então, Célio, eu acho o seguinte, Célio, se o INSS negar, procure um advogado para fazer um recurso administrativo ou mesmo entrar com uma ação judicial. E para que o colega também analise com cautela o PPP, né? Para ver se esse PPP consta realmente a insalubridade. Porque às vezes as empresas também não preenchem o PPP correto, né? Às vezes pode estar registrada numa função... Exato. E aí a pessoa não sabe ler um PPP, né? Então pode ser que não conste ali a insalubridade correta. Então é importante que se procure um especialista. Deixa eu só uma curiosidade, por exemplo, aqui. Uma pessoa vai se aposentar e fala, poxa, eu trabalhei 10 anos naquela empresa. E como você falou, aquela empresa não existe mais. Como é que a pessoa, para provar, poxa, eu trabalhei numa metalúrgica. Aí ele chega lá, não existe mais a metalúrgica. Você sabe que eu estou passando por um caso parecido com esse no escritório, de uma pessoa que trabalhou na Doro. Aqui de Mairinque, né? Aqui de Mairinque, porque a Doro abriu falência. Aí ontem eu conversei com o síndico da massa falida, né, da Doro, e ele falou, olha, Juliana, eu não tenho nenhum documento que eu possa preencher o PPP para que essa pessoa seja... para comprovar que ela trabalhava em atividade insalubre. Então, o que eu estou buscando agora? Estou buscando um laudo na Justiça do Trabalho, porque se uma pessoa entrou com uma ação trabalhista na mesma época que a minha cliente trabalhou e esse laudo constate a insalubridade, eu posso judicialmente pedir como prova emprestada. Então, por isso, nesse momento que... Mas judicialmente, então, tá? que empresas fecham, lojas fecham, quer dizer, quem que é a responsabilidade? O dono de uma empresa, de um comércio, ele tem que guardar os registros do departamento pessoal por quantos anos? Eles têm que guardar. Quem tem consciência e é uma empresa responsável, né? Vai guardar, porque sempre vai surgir uma pessoa que precise de algum documento, né? Tem que guardar um bom tempo. Na verdade, o correto, né? O que a legislação diz é que quando o funcionário sai da empresa, o correto, junto com o termo de rescisão de contrato de trabalho, é que a empresa entregue também o PPP, né? Porque o PPP é um documento do funcionário, né? É um direito do funcionário. Então, é justo que a empresa entregue, mas infelizmente não é a realidade. Uhum. Bom, deixa eu fazer umas perguntas, já vão fazer mais aqui. Quando é que uma pessoa, a gente está sempre falando, atenção, pela lei que está valendo. O regulamento, o que vai mudar, mas depois o que vai acontecer? Bom, aí a gente tem que esperar. Aliás, já vou fazer o convite. Sendo aprovado ou não, está caminhando para ser aprovado, você volta aqui depois para a gente analisar como é que vai... Como é que ficou. Com todo prazer, volto, sem ficou? sombra de dúvidas. Mas, por exemplo, hoje... Principalmente né? a questão da transição. Exato, que aí vão vai ter ser. muitas dúvidas, Sim, né? sim, sim. Já existem, e mais ainda surgirão. Então, hoje, quando é que a pessoa tem direito ao auxílio-doença? Pelo que está valendo hoje. Hoje. Então, é assim, a pessoa, como eu já disse anteriormente, quando a pessoa está apta ao trabalho,
Então, ela está trabalhando, ela está recolhendo, está tudo ok. Se ela fica inapta ao trabalho, ela tem direito ao auxílio-doença, tá? Então, ela tem que ter, no mínimo, 12 contribuições para ter gozo do benefício. Só que a doença ela tem que ser posterior a essas 12 contribuições. Aí ela agenda no INSS uma perícia, faz um requerimento, passa em perícia no INSS e se o perito do INSS confirmar que realmente ela está incapacitada para o trabalho, ela vai ficar em gozo de benefício por algum período. Agora, se ela tem só 6 meses de registro e ela... A doença não escolhe hora, né? Não. Ela fica doente. Ela não vai conseguir ter esse auxílio-doença? A regra é que não consegue, a não ser que seja um acidente, alguma coisa assim. Pois senão, basicamente, pela letra fria ali, tem que Exato. ter 1 ano. 1 ano. Estou conversando aqui com a dona Juliana, doutora, né? Juliana Camargo. Até que eu olhei pro Túlio aqui, né? E ela é esposa do Túlio Camargo, né? E o Túlio chama ela de dona toda hora, né? Ele não chamou você de doutora, né, Juliana? Como que o Túlio Não me chama de doutora. É, né? Não. É bom. E depois o Túlio Camargo vai Tampouco dar uma você Não de faço doutor. questão, não, não. Tampouco você o chama de Não, doutor. também. do Túlio, né? E depois, e como é que o Túlio também, ele mexe com essa parte de direito previdenciário ou ele mais com o direito político? O Túlio direito... Na verdade, o Túlio é especialista em direito penal, né? Ah, penal. Essa é a especialidade dele. Depois... Mas atualmente ele está mais aí na política, como vocês sabem, né? Está advogando muito pouco. E uma Ah, reforma aproveitou, penal não? também seria importante, né? Oi? Uma reforma penal seria mais importante que a reforma previdenciária. E agora, e para quem trabalha nessa área, como o seu caso, tem que estar se atualizando, tem que estar... Sim, Essa sempre lei estudando. é muita coisa. Aliás, não só na área previdenciária, eu acho que no direito, né? No direito em si, todos os ramos do direito, toda hora está mudando alguma Em coisa. qualquer atividade. É que a área previdenciária hoje é o que todo mundo está falando, né? Todo mundo só se fala em reforma da Previdência. Mas Mexer eu na acho que... Constituição, isso daí é complicado, né? Tudo isso aí, como ele falou, Zé Fernando. Então, deixa Exato, todo mundo... exato. Então, na preocupado, área né? do direito, a gente tem que estar se atualizando Difícil, sempre. Agora, a gente falou basicamente Inclusive, disso. Oi, hoje pô. tem palestra lá na Casa do Advogado. Ah, tem palestra? Quem vai lá hoje? Isso. São Roque? Em Mairink, Mairink. isso. Inclusive, todo mês nós realizamos, né, palestras na Casa do Advogado. Estão todos convidados, não é só para advogado, mas quem quiser está Isso que é convidado. importante, né? Hoje Só é pra sobre advogado. trabalhista. E onde fica a casa do Vou advogado passar o aqui? endereço tem para você, que eu não tenho decor aqui. Tá, e se você tem o nome do palestrante de hoje? Já vou te pede. passar, Pede vou pro pegar. seu assessor, o Túlio. Túlio, faz alguma coisa, Túlio. Peraí, pô, fica aí, na boa, só sentadão. Tá. Ó, eu tenho uma questão aqui, mas eu acho que basicamente você até falou dela. Se eu estou afastado, sem condições de retornar ao trabalho, e o INSS me dá alta, aquilo que falou, né? Tem que procurar na justiça. O INSS falou, volta a trabalhar. Mas ele fala, eu não estou em condições. Muitas vezes isso acontece, né? Isso é diariamente. E aí o médico da pessoa fala, não, você não tem condições de trabalhar. E se o médico da pessoa também fala, não, se tá bom? Se ele fica Não, aí sem ele- uma garantia médica... Não, se o médico dele não lauda que ele está inapto, ele tem que voltar a trabalhar. Se o próprio médico não laudar, não tem como. Porque aí duas opiniões também é complicado, realmente. Tem que ter um parecer clínico, tem que né? ser uma De coisa, que ele está inapto ao trabalho. Da mesma forma que a gente tem que tomar o cuidado com essas pessoas que, principalmente psicologicamente, elas vão ter um problema grave, a gente precisa tomar cuidado com aqueles que fraudam, né? Então tem os dois lados aí, Infelizmente é uma infelizmente, realidade, né? Por conta disso que vem aí o pente fino, né? Porque o INSS tinha muita notícia de pessoas que estavam aposentadas por invalidez ou pessoas que estavam afastadas em gozo de benefício e trabalhando, fazendo bicos. Não pode, né? Porque se ela está incapaz para o trabalho, ela está se tratando, ela não pode trabalhar. Então tem isso também, né? Então o INSS recebia muitas denúncias e por conta disso que vieram... E também ocorreram prisões de médicos que manipulavam isso teve casos também. Corrupção interna lá também. Eu tenho um amigo, ele estava com depressão e aí ele era motorista. E aí ele foi lá no médico e o médico falou, não, você está com depressão, tal, constatou, tal, e falou, você não pode dirigir. Aí ele falou assim, mas eu não posso dirigir lá na empresa, que tem uma pressão. Eu posso continuar dirigindo o meu carro particular, só que ele fica sem a carteira de habilitação. Se ele não pode
exercer a função de motorista na empresa, ele também não pode dirigir o carro dele, doutora? A carteira fica retida quando uma pessoa é motorista? Então, a questão da depressão foi uma boa pergunta essa que você fez. Porque Obrigado. a questão da depressão é muito subjetiva, né? Porque é uma questão interior. Então, por que o médico geralmente fala para a pessoa, olha, você não pode dirigir? Porque a medicação que trata a depressão, geralmente, ela causa tontura, sonolência. Então, o caso lá do Rio, né? O cara matou um monte de gente. Exato. Então, como que a pessoa vai dirigir? Né? Como é que ela vai trabalhar? Então, é uma questão muito complicada. E a questão da depressão tem mais um fator. Não tem como se examinar. Como é que você vai examinar? Não tem um exame específico então, mas nesse caso que comprove da a depressão. Fica sem a carteira profissional, a carteira de motorista, quem trabalha com motorista ou qualquer pessoa que fica por depressão não pode dirigir? Olha, eu já ouvi casos de pessoas que foi retirada a carta de motorista e também pessoas que não foi tirada. Então, é só lembrar, é extremamente perigoso. Lembra, no final do ano passado para este ano, que o rapaz invadiu a praia lá e ele tinha tomado um remédio antidepressivo e matou até um bandido internacional que estava escondido. Pois é, isso acontece não, mesmo. ele era o cara, não era? Que estava escondido. Não. O que aconteceu, o acidente, o cara estava na praia. Lá. Porque os remédios de depressão são fortíssimos, né? E aí exato, causam causam muitos sintomas. E essa é a questão. E convenhamos, se a pessoa é profissional Do volante. Do volante. Não pode exercer aquela profissão porque ele tem um problema. Ele também não pode pegar o Exato. carro do filho e sair dirigindo. E não só, Não pode. por exemplo, a pessoa que trabalha no hospital e tem depressão, Exato. né? Uma professora, por exemplo, que Isso, está com nossa, depressão. Hoje em dia é grande, cara. Exato. Só que o INSS tem dado muita alta para a questão da depressão, porque é uma doença, como a gente falou, é uma coisa doença que é subjetiva. difícil de constatar. E tem realmente. E existe, é muito muitos sério. casos que a pessoa está Exato. dando O Drauzio Varela ia até fazer uma. Ele está fazendo Ele uma está série, fazendo já, né, uma série no Fantástico que ia falar sobre até a depressão. mostrou a nossa São Roque, que foi lá e faltam profissionais. Falta profissionais. Ah, é verdade, eu vi. Da saúde, da Sim. parte de Psiquiátrica, né? É uma o doença do apareceu. momento, né? O Celso Infelizmente. de Almeida, meu amigo Vander, um grande abraço. Falou que ontem o teste do YouTube foi legal. Falou que a imagem é melhor do que o Facebook. O Facebook falou que perde um pouco o sinal. Celso, a gente já está providenciando para transmissão simultânea nas duas redes sociais. O Rafael, o Brandão, não é o caso de hoje, mas ele está falando, Júlio, me desbloqueia. É o Júlio Mariano que bloqueou o Rafael Brandão. E como o Júlio Mariano está sempre acompanhando o programa vereador, ele está usando o nosso programa para impetrar esse recurso, né? Sim. Falou o Rafael Brandão pedindo O Júlio Mariano deve mandar para a Comissão de Constituição e Justiça lá para saber se... Você é filha da Neuza Aleixo? Isso. A Porque mamãe veio uma está mensagem acompanhando. que, filha, você está arrasando. Linda. Tá Te lá. amo, mãe. Você conhece Cleusa Marcelino ou não? Cleusa Marcelino, deixa eu ver. Eu sou Não, muito... porque ela está te parabenizando. Parabéns, aí doutora. Você esclareceu algumas dúvidas Obrigada, dela. Cleusa. Esse aqui tá. O Maravilha. Luiz Antônio Gonçalves Curtino também. O José Luiz de Souza, ex-gerente do Banco Itaú de São Roque. Quando eu estava com depressão, eu não dirigia. Então. Tá certo. Mas depois o Corinthians começou a Provavelmente ganhar por títulos, conta da ele medicação, né? Ele É não uma dirigia. coisa da pessoa, né? Se Sim. não tá achando, né? Mas eu acho que não deveria ser, né? Não pode. Pronto. Porque a pessoa acha que tá bem, vai lá e faz um estrago depois. Aliás, até uma questão, não sei. Quem está nisso- bem de fato. Viu, né? o Zé Balaio, Estragar alguém que está bem. Eu não sei se já rapaz teve que um tava caso escondido. desse. Por exemplo, a pessoa é aposentada por como é que é? Invalidez. Invalidez. Por exemplo, vou imaginar, a pessoa foi aposentada por invalidez porque infelizmente ela perdeu o pé. Aí ela não podia mais trabalhar como motorista ou uma outra função. Mas ele quer ser vereador. Ele está aposentado por invalidez. E ele pode exercer o cargo de vereador. Eu falo isso porque a gente tinha vereador em São Roque, a Neuza, que era lá de Mailasque, Sim. e ela tinha sido aposentada, foi o que ela falou para mim, salvo alguma informação aqui que eu tenha pego errado, que ela era vereadora e aposentada por invalidez. A partir do momento que ela foi aposentada por invalidez, ela não podia exercer a função de vereador, tanto que ela foi substituída. Quer dizer, quando uma pessoa está aposentada por invalidez, ela não pode fazer nenhuma outra atividade profissional?
Então, volto a dizer, a pessoa que está apta, ela está trabalhando. Ela fala, não, mas eu perdi o Se ela pé, eu está não posso mais dirigir, mas eu posso trabalhar de Se caixa. caixa, isso. Então, mas Mas não então pega pode, do seu recurso, porque tá aí É isso aí. é o que acontece. Quando a pessoa volta ao mercado de trabalho, existe a contribuição previdenciária. Bateu a contribuição no INSS, eles vão falar, opa, mas a pessoa não está inapta? Ela Entendeu? pode fazer um bico. Inapta, inapta. Ela pode. Não, ela não se pode. alguém entregar, não olha, pode. aquela pessoa aposentada por invalidez, Não deve. ela Não não pode. pode. Nem um não bico pode fazer. Não pode. É, não pode ela, trabalhar. Ela corre atrás porque provavelmente os recursos completar. que ela recebe, ela tem que completar. Então, Pode- o que é uma pouca vergonha Sim. isso, né? Tá aposentado Mas por não invalidez, pode. não pode fazer nada. Invalidez está então, Zé, inapto. por invalidez não pode ser vereador também, então. Pode nada. Não. Não pode ter um cargo de confiança, nada. Perde o mandato ainda. Ave Inapto. Maria. Olha, Porque eu depois, tô... para vereador, a questão é que você tem que ter as certidões todas, né? Para você registrar sua candidatura e vai acontecer. Se o cara é aposentado por invalidez, só se ele abrir mão daquela aposentadoria. Então, daí... E pode abrir mão de aposentadoria de invalidez por um período? Não. Então, Eu vou assim, perdeu. olha, eu não estou mais inválido, vou ser candidato vou a vereador. voltar a ficar Ganha. inválido daqui 4 anos. Aí, 4 anos depois, ele não é depois, reeleito, fala, perdi a eleição, eu quero... Não, porque Volta aí a ficar demonstra que inválido. ele está apto ao trabalho, né? Então, a partir... Porque Mas ele falou só, eu perdi o pé, eu não posso dirigir, Então, mas eu porque- posso fazer projetos. Então não pedisse aposentadoria. Exato. Esse projeto e pronto e toca a vida. Não O não que pode. seria, viu, A que pessoa que infelizmente está nesse país inapta é ao mais trabalho interessante. está inapta. Então, não tem o que fazer. Você vê que Né? esse- Não pode trabalhar, porque aí já E não cuidado demonstra com denúncia, né? tão que quem boa tem- fé, né? É, a pessoa tá Sei. tá Por por isso que invalidez de tanto e- jeitinho que É, apareceu o que pente fino aí, aconteceu, né? Eu tô vendo infelizmente. uma palavra aqui, limbo previdenciário. O que é limbo previdenciário? O limbo previdenciário é uma coisa que tem acontecido muito, muito. Porque como o INSS está chamando as pessoas para fazer perícia, então o que acontece? A pessoa vai no INSS, o INSS chama, a pessoa passa em perícia. O INSS dá alta. E aí ela vai para o médico dela, o médico dela fala, não, você não tem condições de trabalhar. Você tem que estar afastada. Aí ela passa pelo médico da empresa, o médico da empresa fala, não, você não pode voltar a trabalhar. Aí ela fica numa questão, ela fica nesse limbo previdenciário, porque aí ela não está afastada, Porque o INSS porque falou. o INSS deu alta, e ela também não voltou para a empresa porque o médico da empresa não liberou. Aí ela deve procurar um advogado especialista em direito do trabalho ou em direito previdenciário. Direito do trabalho para resolver a questão trabalhista com a empresa, né? E direito previdenciário para resolver a questão do INSS. Tá. A Benedita Tá. Tota, que foi vereadora Dita. aqui. A Beijo, Benedita- Dita. Dita Tota, quero que você venha um dia aqui participar com a gente. Ó, Benedita Lourdes Tota da Silva. Parabéns, doutora Juliana, sempre fazendo a diferença. Feliz iniciativa de vocês. E ela voltou aqui e fez um outro comentário. O pior que existe vereador que estava aposentado por invalidez e continua no mandato. A Já Dita é uma Tota que- denúnciazinha, hein? Ela, né? E Giovana, Por conta Giovana e risco Gomes, seu você aí. conhece? Minha filha. Tá mandando um abraço. Um beijo, Não é filha. você, né, Túlio Camargo? Não, o Túlio falou que tá em perfeitas condições, que tá Túlio jogando... está apto. Tá apto. Está apto ao trabalho. É. E Agora- como trabalha, né, esse Trabalha nosso muito. vereador? Ah, muito, né? É. Tá trabalhando mais como vereador ou mais como advogado? Ah, como vereador, Como muito vereador. mais. É verdade que ele quer trabalhar como prefeito futuramente? Olha, aí é uma questão que você tem que perguntar para ele. Vamos Eu perguntar. acho que não. Que não, vai continuar como vereador. Agora, o que a gente ouve muito, aposentadoria especial. Pô, mas quem que tem a tal da aposentadoria especial? O que é aposentadoria especial? Dá para resumir assim? Em alguns Então, a segundos? aposentadoria especial é aquilo que a gente estava conversando antes de começar o programa. A aposentadoria especial é para aquela pessoa que trabalha em atividade insalubre, né? E Policial é uma atividade que dá uma aposentadoria policial, especial? por exemplo, ele estava até comentando comigo, a pessoa que trabalha na sala forno da CBA, entendeu? É uma atividade insalubre. Então, é uma atividade, cabe aposentadoria especial, tá? Então, a pessoa, por exemplo, ela pode então ela trabalha 25 anos na sala forno. E geralmente lá é calor, né, na sala forno. Dizem E que ruído também, lá tem ruído também.
Tem o Então limbo são viu? dois agentes nocivos. Viu, doutora? Se tem o limbo, tem o inferno que é a sala forno. Mas olha, não, mas é um trabalho. Bom trocadilho. Então, Aqui eu tive colegas na jurídica que conseguiram aposentadoria justamente por trabalhar com essas coisas insalubres aí. E ali Exato. tinha um depósito de. Como é que é o material que derretia a borracha? Agora vou esquecer, eu vou lembrar. Nafta? Não. Nafta, é isso aí. Se aquilo lá explodisse, isso dados do corpo de bombeiro. Ia pegar de mais lasca, não sei aonde. Ô, louco. Era enorme o prejuízo que ia dar. Então tem que tomar um cuidado danado com aquilo. Era incrível. Então, Tinha que mas, ficar por exemplo, medindo, nunca podia chegar menos de X% lá, 70%. então A a gente tá pegando pessoa... no caso da sala forno, por exemplo, Isso. ou de qualquer outra empresa, no caso, como a gente tem a CBA aqui na região. Ela, por exemplo, ela tem esse benefício de aposentadoria especial por conta do calor. E ela pode que ter tem vários agentes outro pelo nocivos, ruído. né? Ou entra agentes... num pacote só, o ruído Não. e calor. É que assim, a aposentadoria especial, ela é para essa pessoa que trabalha exposta a agentes nocivos, né? Então, no caso da nossa conversa, é a sala forno. Então, tem o calor e tem o ruído. Então, a pessoa que, por exemplo, trabalha na CPFL, então ela está num agente insalubre de alta tensão, entendeu? E assim por diante. A CEFRE, o frio da câmara fria. É um exemplo que eu estou te dando. Tá, então, mas conta a pessoa para aposentar. É uma contagem diferenciada. não pra cada São função. 25 anos. 25 anos. 25 anos. Não é, por exemplo, que ela fala, olha, porque eu trabalho no forno, lá próximo do forno, 25. Mas como eu também tenho barulho, cai para 20. Não. É um. Então, mas para a pessoa comprovar esses períodos especiais, precisa do PPP. Então, ela tem que pegar o PPP na empresa. Quando sai da empresa. Não, ou você pode trabalhando, por exemplo, a pessoa está trabalhando eu na posso sala pedir forno. anualmente para a empresa o PPP? Pode, mas a pessoa tem noção do tempo que ela tem, porque assim, todo mundo sabe do seu direito. Então, quando chega mais ou menos, olha, estou prestes a completar 25 anos, a pessoa já começa a pedir o PPP. Agora, E uma observação muito importante é que, assim, a pessoa que está prestes a aposentar, a pessoa que tem um período especial, já procure saber sobre isso, já vá atrás, porque uma das coisas que a reforma traz, aliás, que ela não traz, é a aposentadoria especial. não vai ter mais isso não para vai quem ter. trabalha num local Na insalubre, Câmara, não. Em tese, trabalha não. num lugar barulhento. O Senado parece que é uma das coisas que eles falaram que vão rever, né? Isso, isso aí vai pegar Então, lá, hein? claro. então, portanto, Deveria gente, ter pego com os deputados, portanto, né? quem tiver já aí uma noção, olha, acho que eu já tô quase, já procura saber isso, porque essa atividade especial, ela cai. Você falou uma coisa Ela assim. vem ferindo, na medida em que a gente está escutando algumas coisas, vai ferir direito adquirido? Se for uma emenda constitucional, pode até mexer com direito adquirido. Direito adquirido, quem já deu entrada? Agora, direito adquirido para quem deu Expectativa- entrada. mas Para quem for dar expectativa de entrada direito. depois. Porque Então, é aquilo expectativa de direito, por exemplo, que aquilo que eu volto a dizer que a gente chama no direito, tempus rege actum, o tempo rege o ato. Então, mexa agora. quem tiver, eu acho que eu já tenho direito, já corre atrás. Não espera a reforma. Nesses casos, né? E uma pergunta que eu já conheço alguns casos. Atual, tá? Nada do futuro. Agora, o que nós estamos passando agora. A pessoa aposenta, continua trabalhando e continua recolhendo. A desaposentação? Isso. A O que desaposentação recolheu caiu. foi pro Abreu, fica por conta do Abreu. É o que todo mundo estava falando antes, era aquela questão da desaposentação para aposentar de novo. O STF não reconheceu a desaposentação. O STF que não. Não reconheceu. Puxa vida, como eles Não. são bonzinhos também. Então isso quer dizer, a É, pessoa. que não pega o pai, o Zé Fernando está aposentado. Pelo Aí amor ele de passa a trabalhar outro local aí. Aí o que ele recolher de fundo de garantia, tudo, ele vai ter direito. Não, Ele- fundo de garantia Então, é uma coisa, mas o INPS... Não, mas por exemplo, tudo que ele contribuiu depois, ele já tem a aposentadoria dele, já está garantido lá tal. Aí, o que ele contribuir
se ele voltar a trabalhar com um registro em carteira, agora, depois de aposentado, ele vai ter direito... Ele vai receber o fundo de garantia normalmente, porque quando a pessoa aposenta, vem pelo correio uma carta de concessão de aposentadoria. Junto com essa carta de concessão, vem uma certidão de PIS e fundo de garantia, que a pessoa leva até a Caixa e pode sacar o fundo de garantia. Então, se a pessoa volta a trabalhar e quiser sacar todos os meses o fundo de garantia, ela pode. Zé Porque Balai, ela é aposentada, ela pode né? sacar todo mês. Pode, porque ela tem essa certidão, né? Mas pode voltar a trabalhar e sacar. Não, eu digo na questão de você contribuir para o INPS. Você está contribuindo com ele. Você está dando o seu dinheiro, o seu salário. Quer dizer, então o STF está obrigando a gente a fazer errado as coisas. Eu quero, em vez de contribuir, ficar sem ser registrado e pegar esse dinheiro para mim. Por que eu vou dar para o INPS e não vou pegar de volta? Quer dizer, Mas se a empresa não registra... Eles são advogados, né? Eles têm que ser formados. Então, a desaposentação... Aprende, será que quando entra, pelo amor de Deus... Esse é o tal do bom senso. Né? A desaposentação realmente não pegou. Existem outras teses, né? Mas ainda não temos nada... Aquele recálculo que faziam. Não temos mais. nada pacífico aí. E é tudo judicial também. O Jair vai fazer uma pergunta ao nosso presidente, ele só está saindo lá da sala forno. Eu já estou aqui com o tema da palestra de hoje da UAB. Vamos lá. O tema é aspectos processuais da reforma trabalhista. Opa! Aspectos processuais da reforma trabalhista. Quem será o palestrante? Dr. Carlos Augusto de Oliveira Monteiro. Vai ser lá na UAB de Mairinque, na rua Jacob Correia Pinto, 199, ali na SECAP. Na SECAP. Jardim Cruzeiro. Ele é Jardim Cruzeiro. O Jair já vai fazer a pergunta? Quer fazer a pergunta já, Jair? Então faz. Então vamos lá. Sua pergunta vale mais 10 minutos de programa. Vamos lá. Deixa eu me posicionar aqui, aparece um pouquinho mais. É. Boa tarde a todos. Por que você não vai no meio dos dois aí, ó? Aqui no Rádio Júri Mix. Eu quero falar sobre essa... que acho que mês que vem, acho que já deve liberar o saque do FGTS, né? Que está gerando uma certa polêmica aí. Quem sacar o FGTS... Ela não faz trabalhista. Ah, não faça? Não, trabalhista eu não faço. Então essa questão do fundo de garantia para já é é uma trabalhista. questão trabalhista, eu não faço. Tem umas pessoas na dúvida se sacar. Eu vou colocar uma pergunta aqui. Se quem sacar agora não prejudica na sua demissão futura. Só na época do aniversário. Então tem as pessoas que estão na dúvida. Então quem sacar agora não terá prejuízo futuro na demissão, né? Agora, se for na época do aniversário, acho que a partir do ano que vem, aí a pessoa vai ter um prejuízo que só vai poder resgatar depois de 2 anos. Não estou acompanhando as regras do fundo de garantia. A verdade é para mexer nos 40%. Toda essa conversa mole, eles querem isso. Mexer nos 40%, porque dói no bolso aí daquelas 20, 30 famílias que sustentam. O Zé Balaio, lá na Câmara Municipal tem um negócio chamado LOAS. O que quer dizer LOAS na Câmara Municipal? Não, na Prefeitura não tem lei. Não, é lei orgânica da assistência social. Então... É federal, é lei federal. Não, mas a gente quando tem... não tem também não, tem na Câmara. Não, aí é lei orçamentária anual. Então, LOA, a Câmara tem LOA. A lei orçamentária anual que não fala LOA, né? Então, lá na Câmara Municipal tem a LOA. Lei orgânica, lei orçamentária anual. Agora, para chegar agora na questão da aposentadoria, a gente tem LOAS. Aí já é... O que é a LOAS, doutora? Então, o LOAS, na verdade, não é uma aposentadoria, né? Essa é a grande dúvida. O LOAS, ele é um benefício assistencial. Quer dizer, aquela pessoa que não contribuiu, a pessoa mas que tem não idade... contribuiu, o LOAS, ele é destinado ao deficiente e ao idoso. Idoso para fins previdenciários é a partir dos 65 anos, tá? E o deficiente também tem direito ao LOAS. Então, é para aquela pessoa que nunca recolheu ou não recolhe para o INSS e tem uma renda per capita baixa, né? Hoje é de 1/4 do salário mínimo, que dá R$ 249,50 por integrante da família. Então, por exemplo, a pessoa que ganha mais que isso por integrante já não tem direito. Por exemplo, a pessoa tem um marido que tem aposentadoria de um salário mínimo. Ela pode conseguir, a esposa ou o cônjuge pode conseguir Olha, administrativamente não consegue, tá? Judicialmente, comprovando que a renda per capita é menor que o que diz a lei, consegue, tá? Judicialmente. Mas, por exemplo, os dois idosos, moram somente os dois receberem LOAS, pode.
Os dois podem receber LOAS, LOAS. mas se um já é aposentado com salário mínimo, essa segunda pessoa... Então, porque daí ultrapassa, né? aí Por causa do salário não vai... mínimo. Agora, Dessa questão de 1/4 do salário mínimo. eu estava conversando com uma pessoa, eu não sabia que era esse termo LOAS, né? E É, aí ela falou... é o BPC, né? Que a gente é está o ouvindo B- falar na reforma, que é o BPC. O que quer dizer? Benefício? É B? BPC. E traduzindo... Portador de deficiência, né? E idoso. Então, mas aí acontece o seguinte, eu conversando com uma pessoa, falou assim, olha, eu não recebo o 13º. O LOAS não tem o 13º. É É o salário mínimo mensal e não tem o 13º. E além do não ter o 13º, ele não gera direito adquirido. Então, se a pessoa que recebe o LOAS falece, esse direito não transfere, não transmite. Por exemplo, uma mulher tem lá o seu esposo. Ela recebe, né, esse valor. E o marido não tem nada, não recebe nada. Quer dizer, a partir do momento que ela morreu, não Morre transfere. com ela. Não. Se não ele transfere. não conseguir Não. ter para ele também esse benefício, não transfere. Não. Porque a Previdência a gente tem que ter a ideia da contrapartida, né? Então, assim, nunca no LOAS a pessoa nunca recolheu, ela nunca contribuiu. Então, esse benefício não dá continuidade para os dependentes, né? Porque não teve lá atrás essa contrapartida. Tá. Agora, e uma questão. Pensão por morte. Quem tem direito? Quer dizer, eu tô lá, sou casado, aí de repente a gente bate com as 10, né, Zé? Aí, quem tem direito? Toda a esposa, o filho, quem tem direito à pensão por morte? Então, a legislação ela traz um rol, né, de dependentes da pensão por morte. Isso, a pensão por morte é um dos benefícios previdenciários que já antes da reforma já tem sofrido algumas mudanças, né? Em janeiro nós tivemos uma medida provisória que a gente chamou de MP 871 e que depois virou lei, né? Então a pensão por morte, o companheiro, a companheira tem direito, né? Os filhos menor de 21, os menores, né? E os dependentes, né? Por quanto tempo a viúva tem direito? A legislação ela traz um rol de idade, né? E que que agora eu não me lembro. Mas não é para o tempo inteiro, porque eu já vi um caso... A partir de uma idade ela passa a ser para sempre. Mas agora, dependendo da idade, não. Porque eu já vi o seguinte, porque, um casal porque muito essa lei mudou, né? Há pouco tempo, acho que coisa de 2 anos. Porque antes pensão por morte recebia a vida inteira. Agora não, agora ela tem critérios. Então, por exemplo, mas isso mudou acho que uns 2 ou 3 anos atrás. Por exemplo, um casal jovem. Ele tem 25, ela tem 25 anos também. Aí, infelizmente, ou ele morre num acidente, ou tem um mal súbito, morre muito jovem. Então, quer dizer, ele deixou uma viúva jovem. Essa viúva de 25 anos, por exemplo, eu já ouvi história, olha, ela não vai receber até o fim da vida dela um direito do marido, ela vai receber por um período. Por um período, agora por um período, porque a lei mudou, né? Período assim, tipo 10, 15 anos? Por aí. Poxa, mas essa pessoa vai sair ainda com 35, 40 anos e ela vai deixar de ter esse benefício. Exato. Esse artigo da lei é que eu não trouxe meu código aqui. Mas ela é taxativa, de tanto a tanto, recebe até quando. Quer dizer, virar viúvo ou viúva jovem, no Brasil você está sujeito, ele pode chegar no momento que você vai mais precisar, né? Às vezes com 50, 60 anos você não tem direito. E aí a questão dos filhos também, né? Até 21 anos que recebe. Antes algumas pessoas conseguiam na justiça, estava estudando, prorrogar. Hoje isso caiu também. É até 21. Até 21 anos e eu lembro... Nem judicial. Às vezes a pessoa, por exemplo, o pai morreu, a pessoa está fazendo faculdade, fez 21 anos e ainda está estudando. Antigamente entrava-se com ação judicial e conseguia prorrogar até a formatura. Hoje não mais. E você perde também os benefícios, que muitas vezes os benefícios foi dado em troca de aumentos, essas coisas. Você agora vai ter cesta disso, você vai ter salário, alimentação, vale transporte, essas coisas. Isso foi um acordo que houve. Eu vou ter um menor aumento, eu vou ganhar um pouco menos, você fala porque eu vou receber isso. O básico, na verdade, é isso que quando você aposenta, você perde tudo isso, porque você não tem mais direito a comer. Às vezes a pessoa tem lá um salário de
R$6.000. Poxa, tem um bom salário. Mas o salário base dela é 1.800. Porque ela tem mais lá, porque ela recebe R$1.000 ou por ajuda de transporte. Ela recebe tanto por alimentação, tanto que é auxílio creche para o filho. Então, na verdade, ela tem esses benefícios, mas quando ela vai se aposentar, é em cima lá do base 1.800. 2 anos antes eu cortei tudo. Ficaram bravos, você é louco, você é maluco. Você já queria se acostumar. Cortei, não quero e acabou. Se mandar, eu devolvo. Se adaptar a uma nova realidade, né? Diz que eu era maluco. E isso a gente vê, você já deve ter visto o caso de muita gente que ficou decepcionada. Quando veio, falou, pô, mas eu ganhava 5, 6 mil, agora eu vou ganhar 1.800. No nosso caso, lá não era grande coisa, realmente. Porque funcionário público da Prefeitura de São Paulo ainda é complicado se brigar muito com eles. Mas, então não era muito, mas em alguma, inclusive alguns, né, metalúrgica, essas coisas, é grande, pô. É grande corresponde. Corresponde uma fatia. Por isso que aí o trabalhador, né, Zé, tem que ficar atento, então, não no aumento Essa história de benefício tem que ficar de olho no salário base. Não vai ter aumento, mas em compensação eu vou aumentar isso, vou aumentar aquilo, você vai ganhar um benefício maior da cesta básica, do negócio de alimentação. Isso aí vai tudo pro vinagre então, depois. A aposentadoria vale o salário base. Isso, salário que foi contribuído, né? Salário de contribuição. Acho que não entra nem no cálculo, né? Não, não, porque não incorpora, né? Exatamente. Eu só repeti, acho que você já falou desse tema, mas audiência rotativa aqui. Quem está aposentado por invalidez e perde a aposentadoria, como deve proceder? Mas, por exemplo, se perdeu a aposentadoria por invalidez é porque passou num pente fino. Passou pelo pente fino. Porque se tiver quietinho lá, está aposentado por invalidez... É porque passou pelo pente fino. Então, aí a pessoa vai ter ou prazo para recorrer administrativamente ou procura um advogado para entrar com uma ação contra o INSS. Isso tem sido tentando normal? Tentando restabelecer esse benefício. Normal, hoje tá. Tem sido... Sim, é uma realidade hoje, né? É por cartinha? Como é que é? Porque normalmente como eles chamam? É. Eles chamaram... Agora eles deram uma parada, né? Porque teve aí uma leva de que eles chamavam por carta... bloqueando o salário, né? Às vezes bloqueava o salário, a pessoa ia lá para receber, cadê o salário? Então a pessoa era obrigada a se dirigir ao INSS e aí lá ficava sabendo que precisava passar por uma perícia. Tá, eu fui sempre com a minha mãe. no tranco. Isso. Eu tive um cliente que na casa dele estava com problema de correio, ele mora no Jardim Vitória, estava com problema no correio, o benefício dele... Então, em tese, ele tinha recebido a carta, só que não chegou até ele não tomou conhecimento e o benefício foi cessado como se ele não tivesse comparecido ao INSS. Aí depois comprovamos que ele não recebeu, né? E aí entrei com processo judicial, conseguimos restabelecer o benefício porque realmente ele tem problemas seríssimos de saúde. Mas isso aconteceu no Brasil inteiro. E outra coisa, e a prova de vida também, né? A gente viu pessoas aí de 90 anos... Isso tem que fazer todo ano. Ou até com uma idade menor, mas que tem uma dificuldade de se deslocar e tal. Essa pessoa pode procurar uma agência do INSS para que o funcionário vá até a casa? Uma pessoa que está impossibilitada. A pessoa pode fazer a prova de vida no banco, né? Mas geralmente, por exemplo, se a pessoa está de cama, ela não está andando... Não pode um funcionário ir na casa? Pode sim. Aqui na nossa região a família... funciona? Então, geralmente, essas pessoas acamadas, as famílias fazem aquele processo judicial de interdição e aí tem um representante, né? É o melhor caminho. Caminho. Porque a gente viu coisa de reportagem. Porque aí a juíza o senhor nomeia, carregado, né? Para chegar lá na boca do caixa e falar, tá aqui, tá vivo, né? E pessoa que às vezes está numa condição difícil, né? Bom, vocês têm mais alguma colocação? Pastor Ilso Benedito Pereira está acompanhando a gente, muita gente acompanhando. O nosso amigo Marcelo Massad de Luca, do Colégio Objetivo, está acompanhando aqui. E aí, Marcelo, está fazendo as contas da aposentadoria? Marcelo, você já está sossegado, Marcelo. O Zé Fernando já fez as contas. Ô Zé Balai, se foi vereador, o vereador tem uma contribuição especial, não? Não, teve um período em que a gente contribuía e isso acabou valendo para contagem, né? Então, mas não é desde lá atrás, não. Desde do primeiro período, não, né? Então, só a partir do momento em que houve recolhimento, aí você vereador pode fazer. recolhe. Vereador recolhe. Sim, agora recolhe. Uhum. Bom, deixa eu pegar o Túlio. Túlio, vem dar uma boa tarde aqui pra gente. O vereador, que o Túlio pode vir no meio aqui.
Vai cortar pra mim, vai pôr ele do lado aqui. Túlio Camargo, né? Que é o esposo da Juliana Camargo. Antes de você casar com o Túlio, você usava qual sobrenome, Juliana? Era Juliana? Moraes de Oliveira. Moraes de Oliveira. Aí Aí você acrescentou o Camargo. acrescentou o Camargo, né? Isso. E até uma questão hoje, né? A mulher não pode tirar mais aquele sobrenome de solteiro, né? Ela tem que acrescentar. Que nem a pessoa chama lá Maria da Silva e ela casa com o João dos Santos. Ela tem que deixar Maria da Silva Santos. Não, ela pode colocar no meio, pode colocar no Pode? final, pode. O homem pode colocar o nome da mulher também, se quiser. Tem casos assim, né? Sim. Acho que na Espanha tem isso, né, Zé? É o marido que fica com o sobrenome da mulher, né? Não, mas aqui também... Eu posso colocar o sobrenome da... Pode colocar. Eu sei de um opção. caso desse. Eu sei de um caso desse do jogador. Pode colocar no meio, não precisa colocar no fim, né? Por exemplo, Camargo eu poderia ter colocado no meio do meu nome de nascimento. Eu não sabia pode. disso. Tá. A legislação hoje já permite. E uma coisa, né, que eu fiquei sabendo, o Christian, lembra, Zé Balai, o volante do Corinthians chamado Christian? Sim, claro. Então, e ele... São Paulino lembra bem dele. Então, porque ele fez aquele gesto lá na torcida. Não, sabe o que aconteceu? O Christian, ele, acho que é de Bauru, e quem deu uma força muito grande pra ele foi o Baroninho, que jogou no Palmeiras e chutava forte. O Baroninho é sogro dele, né? Então, isso que eu vou chegar. Aí desculpa. ele casou, aí se estragou a história. Aí ele casou com a filha do Baroninho. E como gratidão pelo que o Baroninho fez por ele, quando ele casou com a filha do Baroninho, ele adotou o sobrenome Baroni. Então. Entendeu? É possível. Ele quis prestar uma homenagem. O João Avelange, a família dele só continua porque eu não vou falar aquele nome daquele cara, mas porque o genro dele pôs o nome dos filhos, porque ele só teve uma filha. É Joana Avelange, a neta dele. Mas ele teve 2 filhos. Teixeira? Não fala Você não esse quer nome. falar o nome? Não, É não que fala nem esse Lineu nome. fazia assim. Não fala esse nome aí que faz mal pra gente. Já apareceu o Túlio no Então, programa? Não? a família Avelange só continua porque ele pôs o sobrenome dos filhos ficaram deles. pequenininhos. Em vez de colocar o dele, ele colocou o do sogro. Em vez de colocar Ricardo Teixeira Terra, ou Terra Teixeira. Então, tá. Viu? O Lúcio César Silveira, o tempo que a pessoa está aposentada por invalidez, vale para aposentadoria por contribuição? Quer dizer, já está por invalidez, acho que cabe aqui. Então, ele está falando naquilo que a gente já falou hoje, que quando a pessoa... O INSS pode chamar, né? Para ver se a pessoa realmente continua inapta. E aí ela vai ter que retornar à empresa. Mas aquele período que ficou de invalidez, então, conta. aí estava por invalidez, né? Então o contrato estava suspenso. Aí quando ele volta para a empresa, o contrato bate o recolhimento no INSS, esse período para aposentadoria por tempo de contribuição vale. Vale, por exemplo, 10 anos. Pode ser que ele não consiga administrativamente, mas judicialmente consegue. Tem todo esse detalhe, né? O cara tava por invalidez, aconteceu um milagre, né? O cara pode sarar, né? E chega lá agora. Você já viu, tem gente que... Você teve um pedido assim já na sua experiência profissional? Alguém que estava aposentado por invalidez, você falou assim, não, eu estou me sentindo bem agora, eu acho que isso... E quero voltar a trabalhar, quero tirar essa aposentadoria? Não. O que os clientes que eu tive que tiveram alta foi por conta do pente fino mesmo. E uma coisa, antes de passar para o Túlio, você fala assim, quando vai se aposentar, a pessoa já sabe ali, tá 2, 4, 5 anos para se aposentar, Sim. Porque as pessoas sabem bem dos direitos. Sabe. Agora, com a sua experiência, e o contribuinte, o brasileiro, o cidadão, ele também sabe das suas obrigações, dos seus deveres, ou se percebe que ele vai mais nos direitos? Assim. Sabem. Hoje em dia, com a questão da internet, a questão... Mas você já está aposentado, Túlio? Não. Boa tarde, ainda Túlio. não. Com 65 só, né? Você não tem 65 ainda, Túlio? Não. Falta um pouco. Não, mas porque o Zé Balai era o candidato da juventude, né, em 82. Como você foi aqui em Mairink, né? Vocês foram candidatos da juventude, agora já estão fazendo campanha na terceira idade. Candidatos da terceira idade agora. Sabe o que é, Evan? Naquele tempo, quando eu entrei, nós recolhíamos o IPESP. Sim. E depois... nós tivemos um problema aí com o IPESP, e aqui em Mairink nós votamos uma lei também para tirar a aposentadoria do vereador. Então aqui o vereador não aposenta. Agora nós estamos contribuindo com o INSS, né, de um tempo para cá. Mas até um tempo atrás tem vereadores aí com muitos anos que não aposentaram, porque nós tiramos essa lei. Eu era vereador na época, trabalhei em cima disso, para que não houvesse
a aposentadoria, que eu acho um absurdo, né? O vereador vai uma vez por semana na Câmara e se aposenta pelo IPESP, era assim. Agora não, com o nosso desconto de INSS é outra história, né? Mas eu não me aposentei ainda porque eu sempre advoguei, e na iniciativa privada, quando a gente é jovem, a gente pensa que nunca vai ficar velho, né? Então eu falava, não vou recolher, porque não sei se lá na frente como é que vai ser. Então deixei muito tempo sem recolher. Então agora, se tudo... Pela legislação de hoje, seria com 65 anos, que eu ainda não tenho. Mas tá quase chegando lá. Agora, você falou que vereador só vai uma vez por semana, o Zé Balaio é contra. Vereador é 24 horas, Zé Balaio? Não, o Túlio sabe que vereador não é... Não ele vai vai só uma no vez plenário, por né? semana. Eu digo uma vez por semana na Câmara, mas Sim. nós Mas trabalhamos trabalha, 24 dia a dia, horas até por pelo dia, né? trabalho até mais Indo que nos o povo, bairros, visitando, É, recebendo pessoas, conversando, fazendo um pouco de cada coisa, né? Mas realmente trabalha Sim. muito. Mas na sessão de Câmara é Sim, uma por vez semana. Agora, Túlio, aproveitando sua presença aqui, parabéns, a Juliana aí, a sua esposa, ela se dedica à matéria ali e fica em cima ali, né? Sim, a Juliana é uma especialista na área, pós-graduada na área, e tudo quanto é curso ela faz, ela realmente se interessa, e veja que ela é específica nesse assunto. Então, ela não atua em outras áreas, é só o direito previdenciário, é só essa área que ela domina muito bem. Eu até aproveito, se me permitem, eu já estava ouvindo vocês e pensando aqui com meus botões. Tomara Apesar que essa da sua reforma... camisa não ter nenhum botão. Mas tomara que essa reforma ela venha pelo menos para melhorar. A gente não acredita muito. A vida do trabalhador, o trabalhador comum, o aposentado de hoje que recebe aí uma aposentadoria mínima, mal dá para comprar remédio, não é isso, Zé? E a gente vê aí grandes nomes da política, do judiciário, do executivo recebendo 40, 50 mil por mês, duas, três aposentadorias com 30 e poucos anos. Exatamente. 40. Então é uma discrepância muito grande, né? E a gente realmente se revolta com isso, porque a gente vê a grande maioria do povo que trabalha o ano inteiro, a vida toda, para depois receber um mínimo salário, né? uma mini aposentadoria, porque praticamente mal dá para sobreviver. E outra coisa em relação, a gente está vendo aí a preocupação do governo falando tanto da necessidade da reforma, mas e como é que fica esses grandes devedores, os bancos, né? Essas grandes empresas, JBS, devendo milhões e milhões. Então eu acho que isso também é um absurdo. Miseráveis, né? Exatamente. O cara deve 2 mil, paga 200. Como exatamente, exatamente. Em 30 anos. O coitado do trabalhador aí, uma falha, um lapso aí na Receita Federal já cai na malha fina e tem que colher um dinheirão, né? E quando a gente vê cada absurdo aí, né, a nível estadual, federal principalmente, então essas coisas realmente nos revoltam. Então, se essa reforma vier, que venha pelo menos para trazer mais justiça ao trabalhador, aquele que luta, aquele que trabalha, aquele que constrói o país, constrói o Estado, constrói a cidade, né? É eles que a gente tem essa maior preocupação. Então, eu vejo também esse trabalho dos advogados previdenciários muito importante, porque é uma dificuldade muito grande. A gente vê aí, vai lá no INSS, recebe... Não, a burocracia é muito grande. Então, o advogado que faz o direito previdenciário, eles têm um trabalho muito pesado em cima disso, até para corrigir muita injustiça. A gente vê pessoas com doenças gravíssimas e que vão lá e não tem INSS, não recebe nada, tem alta. Então, o advogado aí entra com ação na Justiça Federal, pede uma perícia, a perícia, né, o perito do juiz, e reverte muita coisa em favor daqueles que mais oprimidos, das pessoas assim com menos conhecimento. Então é muito importante o trabalho do advogado previdenciário, sem dúvida nenhuma. E de passar informação, né, para interpretar, orientar, passar toda essa lei. Zé Balaio tem uma colocação, eu quero agradecer ao nosso Espoleta, palhaço Espoleta, tá aqui com a gente também, Espoletinha. Jair, tem mais uma última colocação? O Jair tá com um jeitinho que tem uma perguntinha, não tem, Jair? Não, de política pode perguntar. Não, então vem aqui, fala do microfone. Vem no meio dos dois aqui, ó. Vem no meio. Eu vou arrumar uma vaga para você nesse plenário. Vem na sexta-feira também. Vem no meio. Quem que vem sexta-feira? Olha aí, nesta sexta-feira, 23 de agosto, no programa Linha Aberta, Toninho Gemente. Opa, às 4h30, com transmissão pelo Facebook. Você é o nosso convidado para assistir. Toninho Gemente vem no programa aqui, hein?
Túlio, você está com o Gemente, Túlio? Gemente foi um ótimo prefeito, é uma pessoa que tem um amor muito grande à cidade. Tive o prazer de ser vereador com ele, tive o prazer de ser vice-prefeito com ele. Fizemos bastante coisa, temos que nos orgulhar disso na área da saúde, da educação, da pavimentação asfáltica, levando água, esgoto. Então é uma pessoa que eu admiro muito e tem tudo para a gente caminhar junto. Ainda não dá para falar muita coisa porque nós somos pré-candidatos, né, Zé? Então a gente tem que tomar todo cuidado. O Gemente, não vamos perguntar para ele sexta-feira aqui, mas para a gente sentir no clima. Gemente vem para mais uma disputa de prefeito? Vem, eu conversei com ele recentemente, ele disse que está muito animado e quer voltar para resgatar a nossa cidade, fazer com que a cidade volte a ter aquele orgulho, os mairinquenses voltem a ter aquele orgulho de ser mairinquense. Pelo menos é isso que ele me disse. E você está no mesmo partido que ele? Como é que tá? Eu estou no outro partido, no PRP, que é um partido que não deu coeficiente, mas até abril eu tenho aí tempo para escolher um partido e ver com calma, né, que caminho a gente vai seguir. E de novo vice do Gemente, não está na sua conta aí? Não, eu acredito que não. Eu acredito que eu vou dar minha contribuição como vereador, ou coisa parecida, mas não como vice. Ou não como vice. E aí, ô Jair, você quer fazer uma pergunta política pro Túlio? Eu gosto da política, né? A gente não, imagine, não tinha percebido isso não. Né? Primeiro, mais que quero agradecer a presença do vereador aqui na Rádio Juro Mix mais uma vez, e é sempre bem-vindo aqui na rádio. Na segunda-feira teve uma votação de um projeto, fim de cargos ali, né? Como que você vê... Assistentes parlamentares, é isso? Isso. Como que você vê o fim desses cargos e qual o prazo disso? É só ano eleitoral ou esse fim é definitivo? Como é isso? Então explica pra gente, foi aprovada essa lei? Veja bem, bom, antes de mais nada eu não cumprimentei todos os senhores, obrigado por estar aqui, amigo José Balai, o próprio Jair, estou vendo ali o Espoleta, obrigado Wander, você sempre trazendo importantes informações para a nossa cidade. Realmente nós votamos essa lei, o presidente, a mesa, atendeu um pedido do promotor, ele entende que o cargo de chefe de gabinete, o cargo de assessor tem que ser feito por concurso. E aí o presidente entrou em contato lá com o promotor e eles entraram em entendimento da seguinte forma: os cargos que lá estão vão até 31 de outubro e depois, a partir do ano que vem, aí sim, daí vai se fazer o concurso público, né? Os cargos serão exonerados depois, vai se tirar os assessores, os cargos de assessores são 9 hoje. Por exemplo, são 9 vereadores e são quantos vereadores? São 13 vereadores, mas só 9 cargos. E quer dizer, não são todos vereadores que têm uma... Não, os vereadores todos têm um chefe de gabinete, mas 9 tem um chefe de gabinete e um assessor. Eu, por exemplo, só tenho o chefe de gabinete, não tenho o assessor. O chefe de gabinete continua. Não, também pela lei vai se extinguir. Vai haver concurso, né? Vai haver concurso. Se tem 13 e 9 não vai haver comissionados. Como é que define quem são esses 3? Porque o presidente é da mesa. Como é que faz você ficou sem? Porque você não quis? Ou não, é um sorteio? Aí é o presidente que escolhe, né? O presidente que fala, olha, o Zé Fernando, eu tenho 9 para 12, né? Vamos tirar o presidente. Olha, eu vou deixar que o Zé Fernando tenha um chefe de gabinete, o Jair eu não quero, o Zé Balai eu quero, a Juliana eu quero. É a mesa que define ali? Exatamente. Mas isso daí ele então tem que estar bem com o presidente já foi da planejado, eu sou totalmente contra, mas já foi planejado para eleição da mesa. Eleição, exatamente. Entendeu? Então essa negociação, essa conversação, mas felizmente isso aí agora parece que vai mudar. Vem aqui para ser meu secretário, você vai ter um cargo de chefe de gabinete, de assessor? Mais ou menos por aí. Zé, e pode isso, Balai, se você tem 13, por que então já não abriram para 13? E aí tem gente que fica sobrando. Tem que ver também a questão orçamentária, direitinho. Sim, aí, né, Túlio? A questão orçamentária... Ou quando abriram esses 9, a Câmara estava com 9 vereadores. Para mim é porque não necessita, viu? Porque não, por exemplo, quando abriram esses 9, mas isso aí foi no outro mandato que estabeleceram, né? E a turma continua seguindo. Viu? A impressão assim de um simples professor é que não necessita. Porque se só 9 tem, os outros tocam a vida sem, porque os 9 estão... Coincidentemente, os 4 que não tem são da oposição à administração. Olha só, puxa, mas é só uma pequena coincidência. E você defende, você acha que o vereador tem que ter um assessor parlamentar? Eu acho que
um assessor, um chefe que ajuda muito, auxilia muito a digitar, ajudar na elaboração de leis, acompanhar o vereador nos bairros, receber muitas vezes as pessoas também, né, nos ajudar. Eu acho que um assessor é importante, mas não mais que isso. Jair, faça a sua pergunta, Jair. Jair, vem no meio dos dois aqui, Jair. Fica melhor para você. Não, só para finalizar em cima desse caso mesmo. Por que se não fazem antes, só a partir de novembro que vai fazer esse concurso? Por que as pessoas já não só vão esperar acabar esse mandato de vocês? Foi uma determinação do promotor. O promotor que determinou a partir Exato. desse mandato, o fim desse Exato. mandato aí no Esse próximo. mandato termina, daí para o ano que vem, já com o concurso feito o ano que vem, aí passa então a não ter assessor e o chefe de gabinete é concursado. Tá Então, jóia, quem obrigado. está hoje lá, fica até quando? Quem está hoje lá vai ficar até praticamente no final do ano que vem. Vai terminar esse mandato. Esse mandato. E só para esclarecer, serão 13 chefes de gabinetes ou 9 também? Não, 13, né? Ah, sim. Bom. Aí já mantém. Os 9, esses deverão sair. Não, então tudo bem. Tá bom. Mas correto. ainda está polêmico esse negócio de ter os 13, não ter os 13. Ainda eu vai acho ter que muita água rolando aí, viu? Talvez não seja necessário, né? talvez não seja. Eu Não acho que eu vocês acho não que- precisem, mas talvez um pode fazer o Eu trabalho de defendo 2, que é né? importante, mas provavelmente não vai ter. Eu não sei São como é que Roque vai não tem fazer. nenhum atualmente. Tiraram, Tiraram, não tem mais nenhum vereador. Alumínio também não, então acredito que aqui também não vai haver, não vai ter ninguém no seu vereador. Eu sou do tempo que, Zé Balaio, nós somos vereador em 82, na Câmara, pelo menos em Mairim, que havia 2 funcionários que faziam tudo. Era o Seu Edu Porto Mendes e o Porto. Cláudio. E o Cláudio advogado. Inclusive a ata era feita à mão, né? A ata o seu Edu fazia toda semana e a coisa caminhava bem, então realmente excesso de funcionário realmente é desnecessário. Claro. Legal. Tem mais uma colocação final? E então já falamos da política e tal. Túlio vem de novo para vereador e tal. Agora vai pegar. Provavelmente. Juliana, muito obrigado pela sua presença e já tem toda essa questão política aí, mas tem que ficar de olho também na questão previdenciária, né? Com certeza, Wander. Tá, olha, Muito obrigada. Para mim foi um prazer passar esses momentos com vocês aqui. Um abraço a todos que nos assistiram e depois da reforma, então, nós marcamos e eu terei grande prazer em retornar. E está aberto o convite para quem é a presidente da OAB aqui? Doutora Caroline Simões, de alumínio. De alumínio, né? Para que ela Isso. compareça aqui, como a gente já fez o convite também para... Vou estender o convite. pra Quero Fabiana mandar um abraço Guzon. também para os outros diretores, doutora Caroline, que é a presidente, doutora Cássia, que é nossa secretária, doutor Ivan Granito, tesoureiro, e doutor Robson, secretário adjunto. Opa, Um abraço a eles. E o pessoal de São Roque também está convidado lá com a nossa Fabiana Guzon. Adriana Guzon. Adriana, acertei a rima. Nossa Adriana colega Guzon, querida. para ela que venha bater um papo. Eles têm feito várias atividades e vocês Isso. também estão fazendo isso aqui. Teve um jantar dançante outro dia também, Exatamente, que foi um sucesso absoluto. Bom, o Vandê veio cantar, foi um sucesso. Aliás, no aniversário de São Roque, o pessoal da OAB tinha desconto para ir no São Roque Clube e tal, isso é importante. Então tá bom, muito obrigado pela sua presença, volta em outras oportunidades. Obrigado, hein, Muito Juliana? obrigada. Obrigado, Túlio. Depois se conta as novidades da política, hein? Obrigado a todos vocês aí, parabéns e obrigado também por convidar a minha esposa para vir dar essas explicações tão importantes. E parabéns aos ouvintes, que eu sei que é um número bem grande aqui da Girumix. Parabéns, Jair, por todo o trabalho que vocês têm feito. Parabéns, Wander, José Balaio, Espoleta, todos vocês que têm feito esse trabalho tão importante, que é de informação mesmo, levar conhecimento, levar tudo que está acontecendo em nossa cidade para a população. Eu acho fundamental esse trabalho de vocês. Legal, obrigado. Obrigado, Zé Fernando. Tá. Mais uma vez prestamos serviço. Né? Mais uma vez prestando serviço. Prestação de serviços comunitários, sem dúvida. É isso aí, Zé Balaio. Então tá bom. Agora já está sabendo tudo de previdência aí, você já pode responder tudo. Obrigado, Jair. Um grande abraço. Amanhã tem mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal.